Bom, hoje é um dia muito especial, né? Um dia onde comemoraremos o Dia das Mães, né? A importância da mãe na nossa formação, na nossa educação, grande companheira, pessoa que sempre se preocupou conosco. Então hoje é um dia que devemos realmente prestar àqueles que ainda têm essa possibilidade. Eu já não tenho mais, mas fico sempre na recordação boa, né? Mas aqueles que ainda estão com as suas mães hoje, curtam bastante, aproveitem bastante, deem o meu abraço, né, a elas, dizer um abraço a todas as mães do grupo, a todas as mães que eu conheço, a todas as mães, dizer, do mundo, né? Hoje é um dia que a gente deve realmente reverenciar aquela que foi a nossa grande protetora, a nossa grande amiga, a nossa grande formadora. Então isso é muito bom. Então curtam o dia de hoje com as suas mães. Eu também quero aqui deixar minha solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento muito difícil, muito complexo, né? Não é brincadeira o que está acontecendo, é coisa muito séria e aí vai perdurar por um bom tempo. E há muitas formas da gente poder contribuir, da gente poder ajudar. Eu optei por alimentação e fui ao correio e fiquei muito bem impressionado com a facilidade com que o correio e a disposição que o correio estava trabalhando nesse sentido. Imediatamente pegaram as coisas, já me levaram lá atrás, já mostraram tudo que tem, já começaram a organizar e eu acho que esse é o papel, né? O brasileiro efetivamente mostra uma competência, uma qualidade de ser humano que é muito bonito de ver, né? Então ficou muito fácil, né, para quem quiser doar. Eu não estava com muita confiança na parte de dinheiro, de para quem que eu vou dar, para quem que eu vou, né, contribuir. Eu não sei quantas picaretagens tem nesse mercado, nessa situação, muita gente aproveitando, né, desse momento triste e querendo tirar vantagem, querendo tirar proveito. Então, para mim foi tranquilo com relação ao correio e recomendo, sugiro que quem quiser fazer qualquer doação de bens vá no correio, que o correio está super atuante, né, nesse sentido. E vamos começar a nossa live, porque hoje tem muita coisa pela frente, vocês não têm ideia da quantidade de questões, e questões às vezes muito interessantes, muito boas, né? Vamos trabalhar nisso, depois a gente vai falando ao longo da live, a gente vai comentando algumas coisas sobre curso, sobre viagem, tudo isso como a gente sempre faz. Mas vamos trabalhar especificamente agora nas questões que vieram, e eu fiquei muito contente porque veio uma participação muito grande. O pessoal participou de várias enquetes, várias colocações que eu fiz ontem. Houve uma participação bastante intensa, né, nesse sentido, e eu fiquei muito feliz, porque cada vez esse engajamento vai aumentando, cada vez o nosso grupo vai crescendo e cada vez mais a gente vai podendo passar informações corretas, adequadas, ou pelo menos a minha visão, né, o meu ponto de vista, mas eu procuro trabalhar sempre com muito bom senso nesse sentido, para que a gente possa fazer da pesca esportiva uma atividade econômica, uma atividade, um esporte, com as suas regras, com as suas normas, né, com o seu comportamento, e que a gente possa ter um segmento efetivamente de longo prazo e cada vez mais bonito, cada vez mais interessante e produtivo para o país, né? Então a gente vai conversar disso também, porque eu fiquei um pouco impressionado com algumas coisas que eu vi essa semana em termos de manuseio, né? E algumas colocações que eu vi também, mas isso eu vou falar ao longo do tempo. Vamos começar. Walter Aguiar, Walter sempre presente, sempre amigo. Aliás, vários, Edu tá sempre aí, Diogo Fidel. Quer dizer, é muito legal ter vocês aqui, tá? E o meu bom dia a todos vocês, o meu abraço a todos vocês. É difícil ficar falando um por um, porque senão a gente vai perdendo tempo útil, um tempo muito importante, né, na informação. E sintam-se. Agora, mandem, dizer, quem já nos. Manda esse aviãozinho aí, manda para os amigos, manda para todo mundo. Vamos crescer, né, esse grupo, né, que está interessado efetivamente em informação, né? Isso é que me importa e me deixa feliz. Walter ele pergunta se a gente deve usar iscas silenciosas, iscas sem rattling, é isso que ele quer dizer, sem aquelas bolinhas internas que fazem tac, 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 barulho, em momentos de estratégia. E ele cita um exemplo quando a água está no nível muito baixo. O Walter, eu acho que a gente tem que ter na caixa, sim, algumas iscas que não fazem barulho, algumas iscas sem rattling,
né? Porque vai ter momento que o peixe está mais arisco, ou que o peixe está querendo alguma coisa menos, não necessariamente um momento estratégico como água baixa. Óbvio que com água baixa poderá ser interessante, sim, se ele tiver muito arisco, algo mais silencioso, com menos barulho, poderá atraí-lo, sim. Eu acho que é importante. Mas não é só nesse momento e nem só em momentos estratégicos. Tem horas que o peixe não quer determinada isca, tem hora que ele quer uma isca bem barulhenta, tem hora que ele quer uma isca vibrante, tem hora que ele quer uma isca pequena, tem hora que ele quer uma isca grande. Tudo está muito relacionado, na minha visão, sempre à oferta de alimento, tá? Ao que está naquele momento sendo oferecido. E eu, uma vez, só para corroborar um pouco isso que eu estou falando, eu estava pescando no Pantanal, numa junção de dois rios, e muitos dourados estavam ali, muitos, você via muitos dourados saltando, dourado se movimentando, dourado correndo para cá, e dourado atacando alguma coisa que eu não, na hora não consegui perceber. E eu comecei e falei, poxa, vai ser uma festa isso aqui, eu vou pegar peixe pra caramba, né? Com tanto peixe atacando, comendo, com fome, que vai ser, é o que todo mundo, é o que todo pescador deseja, né, nesse momento. E eu comecei a usar todas as iscas que eu tinha disponíveis. Eu usei a tuvira, eu usei a isca artificial, eu usei o jiju, eu usei o cascudinho, eu usei shed, eu usei jig, e absolutamente nada dava certo. Nada dava certo. Cara, aquilo, né, chateia a gente, surpreende a gente, né? O que eu vou fazer? Pô, o cara tá comendo. Aí eu desisti, uma hora eu cansei e falei, vou dar uma volta a pé para dar uma pensada, ver o que acontece. E eu saí andando beirando o rio, e uma hora eu olhei para baixo e eu vi alguma coisa estranha, eu vi tipo assim, uma espécie de um corredorzinho preto assim, né? Cara, quando eu baixei mais perto para olhar, eram pequenos acarazinhos, da família do acará, né? Pequenos peixinhos pretos assim, meio redondinhos, meio, né, mais gordinho. Falei, cara, é esse. Você pegava com uma redezinha ali, com a mão, porque era uma piracemazinha, né? Mas assim, lotado de peixinhos, lotado desses peixinhos. E eu peguei, cara, você não precisava. Essa isca muitas vezes não chegava a cair direito na água para o dourado abocanhar. Por quê? Que era aquilo que ele estava comendo naquele momento. A natureza ofereceu para ele aquilo e ele definiu, é isso que eu vou comer. Não é que nem a gente que entra num restaurante tem 10 para hoje eu como isso, como aquilo, como um pouquinho disso. Não funciona assim na natureza. A oferta de alimentos é uma coisa importante. Então eu acho que ter iscas silenciosas na caixa vale sim a pena e de vez em quando teste. Se ele não está entrando nas tradicionais que você está habituado, teste. E de repente poderá dar certo. Alguém fez uma pergunta aqui, que foi acho que sobre Três Marias. Eu vi passar aqui, apontaram, meu amigo. Bora marcar aquela pescaria aqui em Três Marias, meu amigo. O que você acha de final de outubro? Vou dar uma olhada na agenda, meu querido, tá? Eu acho que, eu não sei. Eu tô com muita viagem marcada por esse segundo semestre, porque é o grande momento nosso de Amazônia. Então eu vou dar uma olhada e eu te falo, combinado? Aí a gente conversa. Mas obrigado de qualquer forma. Então vamos lá. Aí nós temos aqui o Rafael Carvalho, ele quer agradecer na realidade o fato dele de eu ter influenciado de alguma forma ele a ter paixão pela pescaria. Que bom, eu fico muito contente de ter contribuído, né, por uma coisa boa, né, que todos nós gostamos. O Paulo Daneluz, tudo sobre aquela expedição no Rio São Benedito, que acho que foi em 1997. Paulo, se eu for falar tudo o que aconteceu naquela expedição, a gente vai gastar 1, 2, 3 lives inteiras. Mas eu vou dar uma palhinha. Eu acho que foi, se não me engano, se não me falha a memória, foi a primeira vez que eu fui ao Rio São Benedito, na pousada Taimaçu, Salto do Taimaçu. Que não era nada naquele momento, era uma coisa pequenininha, era uma pousadinha, estava começando. Tanto que nós descemos com um aviãozinho, um táxi aéreo, a 9 quilômetros da pousada da beira do rio, porque era uma pista emprestada de uma fazenda que tinha ali, e a gente usou essa pista, e fomos de charrete em direção
né, por esses 9 quilômetros, demorou um bocado de tempo. E a égua, me lembro até agora o nome dela, era Gaivota, uma égua branca, né? Tava o Carlos da Taimaçu comigo aqui, a equipe toda, e nós fomos. E foi muito interessante, marcou muito a minha chegada na pousada, porque quando nós viramos uma curva assim com a charrete e vimos a pousada pertinho já, um cervo passou saltando assim na nossa frente assim, e aquilo, até hoje eu fecho o olho, eu vejo aquele cervo saltando. E o rio é lindíssimo, né? Tem uma corredeira na frente da pousada maravilhosa. Hoje é uma pousada estruturadíssima, enorme, uma bruta pista de pouso com hangar. Quer dizer, é show, é uma pousada maravilhosa, né? Tô indo lá, inclusive, agora no final de junho, né, para matar saudades. E pescamos muito peixe, porque era um momento, tinha acho que 1/4, 2/4, estava começando, mas foi importante essa ida para lá, porque desta ida muitas conversas saíram e a motivação para a pousada mudar o sistema, que até então ela deixava matar peixe e levar peixe, né? E a partir daquele momento ela passou a enxergar a pesca esportiva de uma maneira diferente e foi um grande sucesso. A Pousada Taimaçu teve um grande sucesso nessa mudança, e continua sendo uma das pousadas mais interessantes, mais importantes do Brasil. E trouxe, né, foi talvez o primeiro grande case, ou um dos primeiros grandes cases, né, de pescar e soltar, e que deu um resultado tremendo. Eu estive lá então essa vez, a gente fez diversos programas, pescamos muito peixe de todas as espécies, pescamos jaú, pescamos trairão, pescamos tucunaré, matrinchã, caixara, caparari, foi assim, foi de uma riqueza tremenda. E inclusive no rio Cururu, que é um rio que está um pouco à frente, dentro de reserva indígena, que fomos o primeiro a entrar nesse rio. Nunca nenhum homem branco havia entrado nesse rio e nós fomos o primeiro. Foi uma luta para chegar, a estrada tinha acabado de ser aberta e a gente foi de trator e ainda não, a estrada não chegava no rio, tinha um trecho ainda grande de mata para chegar e nós chegamos ali com um barco arrastado, me lembro, um motor sem tampa, e a gente com medo de navegar, porque nós não sabíamos o que tinha nem abaixo nem acima, então a gente foi com muita cautela para gravar os programas, e muito pouquinho acima, tipo, sei lá, vamos dizer, 1 quilômetro para cima, 1 quilômetro para baixo, no máximo, com medo, enfim, de quebrar o motor, não tinha recurso nenhum naquele momento e tal. E tivemos algumas cenas extremamente interessantes nesse rio Cururu, sendo que uma delas foi, isso tá na internet, e essa cena ela teve uma enorme visualização ao longo desses anos todos, que foi um tucunaré que eu peguei e embaixo do barco assim saiu um grande trairão e deu uma bocada nesse tucunaré. Eu briguei um pouco com esse trairão, mas ele não se fisgou e eu acabei tirando e soltando esse tucunaré. Até machucado estava o peixe. Então esta foi uma cena que ficou muito marcada, né, nesta viagem, né? E outras cenas que nós encontramos uma vara de queixadas na estrada indo para lá com o trator, os cinegrafistas desceram para começar a filmar e foram filmando e viraram uma curva assim, a gente parou o trator, não os víamos mais e a cena é muito interessante porque eles tá lá a vara lá na frente, os 3 porcos atrás, de repente esses porcos viram, param, o bando continua, esses porcos começam a andar e correr na direção deles e eles saem correndo e nem desligaram a câmera. A imagem que você vê na câmera é a estrada, né? É a terra fazendo assim, da corrida que eles estavam fazendo, vieram gritando, subindo no trator. Então foram muitas situações interessantes nessa viagem, mas a gente teria assim talvez tenha sido o meu primeiro contato com os jundiás, que eu não tinha conhecido até aquele momento. Enfim, era um começo, né, do Pesca e Companhia, era um momento inicial, mas já de muita expressão que o Pesca e Companhia tinha, né, naquela hora. Então, foi super legal, foi bem interessante. É isso aí, vamos seguir viagem, porque senão nós vamos ficar contando história aqui. Eu gosto de conversar, eu gosto de contar história, e história boa, história que me traz boas lembranças, é sempre muito legal. E vão fazendo perguntas aí, aproveitem o momento, interajam, vão perguntando aquilo que vocês querem, porque eu vou seguir uma lista aqui.
né? E eu vou entrando. A única coisa que eu peço desculpas, que às vezes no final dá tempo, é as pessoas querem participar ao vivo, e se eu for deixar as pessoas entrarem, e o tempo às vezes fica 10 minutos, 5 minutos, eu perco a sequência aqui para poder responder aquilo que as pessoas se planejaram e perguntaram. No final, se sobra um tempinho, aí eu chamo. Tenho chamado, as pessoas não esperam, porque elas querem entrar naquele momento. Paciência, eu peço desculpa sempre a todos vocês nesse sentido. O Fabrício Queiroz, o peixe consegue expelir a isca soft quando engole? Iscas soft são iscas de borracha, iscas de silicone, né? Fabrício, eu para ser honesto para você, eu não conheço um estudo nesse sentido, mas eu creio que sim. Eu nunca tive, Fabrício, nas minhas pescarias com isca soft, situações desse tipo, que o peixe engoliu uma isca soft inteira, né? Quebra pedaço, arranca pedaço, pode até ser que ele tenha engolido algum pedaço, alguma coisa pequena, que seguramente ele vai expelir, mas não é comum escapar isso, pelo menos comigo, né? Eu estou há muitos anos pescando com isca soft, eu não me lembro de nenhuma situação específica assim que eu tenha percebido do peixe engolir aquela isca inteira. Quer dizer, não tenho essa experiência, essa percepção. Mas eu vou dar uma checada nisso, eu vou dar uma perguntada, né, para algum biólogo, ou se tem algum estudo nesse sentido, para poder voltar com você, tá bom? Isso eu prometo, mas não é a minha experiência. Mas acho que se ele engolir, ele vai expelir, tá? É a minha visão, o que eu entendo, ok? Deixa eu ver aqui uma questão que apareceu por aqui. Rubinho, estive essa semana no Rio de caiaque e me deparei com um cardume enorme de pacu. Eles subiam na superfície a todo momento, chegava a sair fora d'água. Como eleger para quitar esse... precisa entender, quem é que perguntou? Marcel, precisa entender o que ele está comendo. Você não tem saída, né? Ainda mais se você tiver de fly, não, mas com qualquer coisa. Quando o peixe está nessa situação, se ele não estiver comendo, não adianta você brincar porque não vai acontecer nada, entendeu? Ainda mais um cardume, que você não vai poder pegar ele por susto, não vai poder pegar ele por agressão, não vai poder pegar por competição, não vai poder pegar por nada. Se ele está comendo, aí sim. Mas olha como é interessante. Eu estava uma vez descendo o Rio São Benedito e na descida nós vimos um grande cardume de pacus, tá? Embaixo de uma figueira fazendo aquele movimento todo. Obviamente que eles estavam comendo alguma coisa que estava caindo. Era uma figueira e a gente viu, eram figuinhos verdes assim. E eu tinha naquele momento, eu estava pescando de fly com um amigo, estava com o Jenner Leite, pessoal lá de Belo Horizonte, um grande amigo, faz tempo que eu não o vejo. Desenvolveu aquelas iscas Jenner Lure, que até hoje a gente já não encontra mais, mas que fez muito sucesso numa época. E eu e o Jenner começamos a usar umas bolinhas, umas frutinhas feitas com pelo de veado na cor verde, né, para imitar aquela. Mas era uma bolinha, aí ela era amarrada, ela tinha um rabinho assim, né, formava um rabinho de pelinho assim. E a gente jogava e não acontecia nada. Aí o Jenner falou, pera, me dá esse negócio aqui. Pegou uma tesoura e cortou aquele rabinho. Batia na água, caía. Por quê? Porque era igual, aí ficou igual ao coquinho. Então, se a gente descobriu que o peixe está comendo e conseguir representar aquela situação, que o fly é sempre um conceito de imitar alguma coisa, se a gente conseguir fazer isso, o nego fica, aí funciona bem. O que mais? Temos aqui, né? Então, eu acho que é legal nesse sentido, tá? Quer dizer, precisa entender. Se você entender o que está comendo, a coisa vai funcionar muito bem. No caso, eu estava cheio daquelas aleluias, caiu muitas na madrugada. Isso foi no Rio Grande. Se você usasse aleluia, veja, tem uma coisa, né? Teoricamente, se aleluia era o que ele estava comendo, você deveria ter usado aleluia. Às vezes a oferta é tão grande, o peixe está tão satisfeito, isso já me aconteceu algumas vezes, que ele não se interessa também, mesmo que você... A pescaria é legal por causa disso, porque é um desafio, é você estar o tempo todo tentando quebrar o fator sorte.
dizer, esse é o curso que eu fiz, que está online à disposição. São vários cursos nesse sentido, para que você possa, curso de arremesso de carretilha, curso de fly fundamental, curso de nó, tem informações sobre segurança, manuseio, equipamentos de uma forma geral, tá tudo isso no inline, no online aí para ser comprado. E é exatamente sempre buscando essa coisa que é quebrar o fator sorte. Porque se você acerta por acaso, não sabe o que está fazendo, é sorte, pura sorte. Você dizer, pô, quebrou. Mas você poder, é um desafio, né? Aí que a pescaria fica bonita e fica interessante. É aquilo que é muito fácil, perde a graça logo, né? Então, esse é o legal. Vamos seguindo aqui, né? O Fabrício, de novo, ele pergunta: tem alguma lei que regulamenta a soltura de peixe exótico em pesqueiro? Aí ele fala, tem boca de jacaré já. Eu não sei exatamente o que significa tem boca de jacaré já, tá, Fabrício? Se você quiser explicar, explica que a gente vai lendo aqui. Mas eu não conheço uma lei específica que regulamenta. Uma lei específica que regulamenta em pesqueiro. A gente tem algumas leis, tal, mas aqui o Brasil está um balaio de gato, né? Se solta peixe à vontade, se muda peixe de uma bacia para outra, se introduz espécie exótica em qualquer lugar, se faz cruzamento de peixe de espécies diferentes e isso vai para pesqueiro, aí de repente cai na natureza porque estoura um lago. Isso é uma coisa confusa totalmente. Eu tive uma discussão uma vez com o Ministério do Meio Ambiente, exatamente isso. Vocês estão preocupados com o tucunaré nas represas, vocês, e muitos deles vocês que soltaram, a curvina inclusive, tudo isso, e não estão preocupados com esses cruzamentos malucos que se faz, que não há razão nenhuma para serem feitos. O único cruzamento que foi estruturado, foi pensado, que teve um racional, que teve uma lógica, foi o tambaqui com o pacu, que deu o tambacu. O macho do tambaqui com a fêmea do pacu, deu o tambacu. Esse foi um estudo feito pelo CEPTA, pelo Centro de Pesquisas de Peixe Tropical da Amazônia, que é um órgão oficial do IBAMA, que tem um monte de biólogo lá estudioso, e fizeram um critério porque eles queriam um peixe maior e mais resistente, maior como o tambaqui e mais resistente como o pacu, e fizeram um peixe para a piscicultura, para a aquicultura. O surgimento dos pesqueiros, dos pesca-e-pague, veio muitos e muitos e muitos e muitos anos depois, tá? E aí se usou o tambacu para isso também, são os redondos hoje, é muito comum, mas aí se começou a brincar de Deus, e aí começou-se a brincar caixara com pirarara, jundiá com não sei o quê. Daqui a pouco nós vamos ter cabrito com cachorro, entendeu? Que são cruzamentos que não têm razão absolutamente nenhuma. Nós temos mais de 2.000, quase 3.000 espécies de peixe de água doce no Brasil, gente. Pelo amor de Deus, nós não temos peixe suficiente para suprir a nossa necessidade. Qual a razão de fazer esse tipo de cruzamento? É a minha visão, é o meu ponto de vista. Eu acho isso de um risco tremendo, porque o híbrido de peixe não necessariamente ele não reproduz. Tem parte de híbrido que não reproduz, tem parte de híbrido que cruza com o parental, com um dos pais de origem, mas não nasce, mas gastou a energia do parental, e tem uns que reproduzem e viram um F2 qualquer da vida aí, alguma outra mistura que vai criando uma série de problemas. Então, eu acho que eu sempre fui contra esse tipo de cruzamento, mas eu vejo que o Brasil está pouco se importando. Então, quando você me pergunta se tem uma lei de peixe exótico em pesqueiro, que é mais exótico do que isso? Que quem é que está controlando, quem é que está preocupado com isso? Não está preocupado com isso, não está preocupado com o que está. Aí você encontra carpa no Rio Miranda, você encontra pirarucu no Rio Tietê, aí você encontra tambaqui no Araguaia, aí você encontra uma mistura geral, que é como se você fizesse uma ligação de todos os nossos rios numa única coisa e todos os peixes pudessem brincar e se misturar. Isto é quebra de nicho ecológico. Quebra de nicho ecológico é algo mais sério do que a gente imagina, porque a gente tem uma noção de visão muito curto prazo, né? A gente, quebra de nicho ecológico, mas olha, misturou aí, não aconteceu nada. Não aconteceu nada no seu tempo, o seu tempo não é nada, seu tempo de vida é desse tamanho.
perto de possibilidades a médio e longo prazo. Né? O que vai ser daqui a 200, 300 ou 400 anos? Ah, não me importa porque eu não estou vivo. Tá, essa é uma posição extremamente cômoda, mas não é uma posição ética, né? No sentido de ter preocupação com as futuras gerações. Né? Então eu sempre fui bastante rigoroso. Agora, nicho já quebrado, que já foi, como é o caso das represas, já foi quebrado, quebrou com a represa, mudou a composição física da água como um todo. Então aí vamos pensar com outras variáveis, o que é melhor para o país, como é que eu exploro esse ambiente que já houve isso e não tem retorno, não tem volta, como é que eu exploro ele de forma a melhor atender ao país e à população de uma forma geral, como é que eu posso usá-lo da maneira mais inteligente, né? É assim pelo menos como eu vejo. O Joelmir Segatti, como está a pressão de pesca nos rios pelo Brasil? Joelmir, eu acho que eu não generalizaria ela como um todo, assim, porque eu acho que tem lugares que estão cuidando mais, que estão retomando, que estão se preocupando com isso, né? Eu vejo, por exemplo, Roraima trabalhando muito bem a pesca esportiva nesse sentido, pegando as suas áreas de pesca e estabelecendo uma capacidade de suporte adequada, dividindo essas áreas e dando exclusividade para determinadas operações explorarem com critérios, vamos dizer, uma preocupação de sustentabilidade, uma boa relação com a população que vive ali, de apoio, de suporte. Vejo muita operação que a gente faz no Rio Itapará, que é a operação do Gadia, do Amazon Prince, por exemplo, ele tem os primeiros 100 quilômetros, né, do Rio Itapará. E ele tem uma relação super boa com a comunidade de Santa Maria do Boiaçu. Então, os guias são empregados de lá, dá treinamento, dá uma série de coisas, absorve matéria-prima de lá, enfim. Então, toda essa preocupação em alguns lugares ela está existindo, né? Algumas reservas estão sendo exploradas, por exemplo, tem outra operação que a gente explora no Amazon Export, que é um barco que opera na reserva do Teia, ali em Santa Isabel, então é exclusivo, ele cuida, ele olha. Agora, tem lugar que está excessivamente pressionado, né? Com muita gente explorando sem nenhuma análise de capacidade de suporte. E isso é muito ruim, né? Isso aí sim a pressão é grande. Então, de uma forma geral, eu diria que o Brasil tem ainda que caminhar muito nesse sentido, de entender o que significa capacidade de suporte, porque ele ainda não entendeu na pesca, não entendeu. Pouca gente entendeu o que significa isso. Para então poder, agora, como é que você faz no momento que você deixou a Amazônia hoje com sei lá quantas centenas de barcos, hotéis trabalhando, seja na pesca, no ecoturismo, mas é movimento de água, há uma certa pressão. E agora, se você perceber que não podia deixar tanto, tinha que deixar uma parte só disso, como é que você faz para voltar para trás? Né? Você começou mal, é sempre assim. Você querer começar mal para arrumar no futuro é muito mais difícil do que você pensar e fazer certo desde o começo. É que nem reforma de casa, né? Muito mais difícil reformar uma casa do que construir ela, do nada. Então, o Brasil vai pagar um preço nesse sentido, sim, sem dúvida nenhuma, porque não pensa nesse processo. E as pessoas não estão nem um pouco preocupadas. Eu, quando estava no Rio Acari com o meu acampamento, e uma outra pousada veio e montou uma pousada bem em frente, e eu sentei com uma pessoa, falei com ele, falei, olha, vamos dividir isso aqui em área, em espaço, eu fico aqui até tal mês e você depois pesca depois disso, porque não cabe todos nós, vai pressionar demais, né? Eu tenho um lago aqui que eu coloco só 2 barcos no dia, não adianta entrar mais 4, mais 5 barcos lá dentro, que vai ser um tumulto, ninguém vai pescar, vai movimentar tudo, vai ser uma baderna, né? Não quis, não estou preocupado, vou pescar direto e reto. Tá bom, e eu saí, porque eu fiquei com dó do rio, então eu tirei meu acampamento de lá, porque me preocupava ter 2 ou 3 operações num espaço que cabe uma. Então, mas uma pena que, né, não se tem esse tipo de consciência, né? E em alguns outros rios aconteceu a mesma coisa,
Então eu acho que há sim uma pressão, acho que há tempo de reversão, acho que algumas coisas estão caminhando no bom sentido, né? Mas ainda temos muito caminho a percorrer, ok? Temos alguma questão aqui no meio do caminho? Eu anotei aqui. Anotou aqui alguma questão? Será que é essa aqui, do rio que estava cheio? Ah não, essa já foi. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, ai. Sakamoto, bom dia, amigo. Machuquei meu braço de arremesso. Tem alguma técnica para acelerar o aprendizado do arremesso com outro braço, com equipamento de fly? Obrigado. Bom, Fábio, aí eu acho o seguinte, eu não sei por que que você machucou, né? O que que houve, né? Eu já tive situações desse tipo. Eu tive tendinite no cotovelo do meu braço direito, que é o braço que eu usava para arremessar tanto fly quanto bait. E eu tive que me tornar ambidestro. Eu não acho que tem uma técnica, eu acho que tem um esforço. Quer dizer, é treino, é dedicação, né? É o cuidado com isso, mas é pegar e ir lá e treinar devagar, porque seu braço não está acostumado, poderá dar tendinite novamente, é fazer certinho o movimento, né? Mas é treino, é insistência, é insistência. Eu demorei um pouco com o bait. Hoje eu pesco bem com as duas mãos. O fly eu pesco razoável com a mão esquerda. Eu pesco as duas, mas eu pesco razoável com a esquerda. Por quê? Porque eu comecei com o bait e desenvolvi bem o bait, agora vou começar o fly. Mas nesse meio tempo a minha tendinite do direito melhorou com a acupuntura, consegui dar uma boa melhorada nela e eu, né, consegui. Carneiro Nando de Jaú e outras, uma pessoa aí, peço disso, gente, me desculpa, entendam isso, por favor, eu fico até chateado às vezes, né, querendo, fico com vergonha de dizer isso, mas é isso. Imagina, eu tenho aqui mais 30 perguntas para responder, 20 perguntas para responder. Como é que eu faço, né, se eu for parar? Mas se segure, se no final eu dou uma chance, a gente entra, né, eu faço isso. Toca do Açu, a Pousada Toca do Açu, só para agradecer tudo que você fez e faz pela pesca esportiva. Obrigado, meus parceiros, a gente tem um bom trabalho. Eu na Toca do então, só para terminar a questão da pressão de pesca do João Emir. Então, João Emir, tem isso, por exemplo, eu estou optando por algumas regiões. Por exemplo, então, eu tenho 2 semanas em novembro, final de novembro, começo de dezembro, né, nesse barco que opera dentro de uma reserva, onde não há pressão de pesca. Então, obviamente que a pescaria, a chance de você acertar a pescaria é muito maior, né? Se você quiser, ou se alguém tiver interesse em conhecer essa operação comigo, pescando lá comigo, junto, na mesma semana, eu tenho 2 semanas lá, né? É só entrar em contato que eu passo isso para você. A Toca do Açu também é um lugar que eu vou fazer um teste esse ano muito interessante, final de janeiro, tá, gente? É uma pescaria, é um grupinho pequeno que nós vamos lá, vamos ver como é que é o Lago Juma em janeiro, com a água começando a subir. Estou super curioso, foi o melhor mês essa última temporada e eu acho que vai repetir. Então eu peguei uma semaninha de 25 a 31, quem tiver interessado é uma pescaria de valor menor, porque não tem táxi aéreo, e vamos juntos lá, vai ser muito legal. É só me pedir detalhes que eu encaminho para vocês. Tibério Polcan, justifica-se uma vara de fly custar mais de $1.000? Tibério, é uma pergunta complicada, né? Eu acho que tem 2 coisas que fazem subir preço, né, na minha visão. 3. Uma é a qualidade, né, do produto, a excepcionalidade do produto. A segunda é não ter outro produto concorrente, ok? Não é o caso da vara de fly. E a terceira é a marca, que te dá uma certa garantia, que tem, por exemplo, tem marcas de fly que dão garantias para a vida inteira. A vida inteira, se quebrar uma parte, ela nem pergunta por que, você troca. Ela te dá esse tipo de garantia. Agora, o fato de custar $1.000, você tem no fly, você tem no bait, você tem em tudo que é lugar. Tem hoje varas de bait que custam R$10.000, ou seja, $2.000. Tem varas de fly. Eu nunca tive uma vara de fly que custasse $1.000. Eu nunca tive.
Mas elas custavam, tive várias varas de fly, custavam 600, 700, 800 dólares sim. E, olha, eram extremamente competentes. E algumas vezes que eu quebrei, eu não tive problema nenhum em reposição. Então, valeu a pena no caso específico. Agora, eu acho que precisa ter custo-benefício para valer $1.000. Ela precisa justificar tudo isso, né? Porque senão, aí não, aí você está comprando, né, uma coisa sem custo-benefício, aí em qualquer situação ela é ruim. Mas eu acho que pode sim custar $1.000 e tem gente que paga, tem marcas que estão aí há trocentos anos e estão desenvolvendo um produto, e eu gosto muito de algumas marcas, mas você tem hoje bons produtos de fly na casa, aqui inclusive montados no Brasil, né? Que é o caso especificamente do repiso, que tem, as minhas varas hoje são repiso, né? São varas aí que vão custar para você $400, $500, $350, você vê, né? Então $1.000 não é tá tão fora assim uma marca de repente que tem uma tradição super tal, não sei o que, papá, e que tem uma capacidade de garantia, né? Acho que não me assusta, tá? Eu não vou ter de $1.000, mas não acho que tem mercado para isso e que tem produto que poderá sim, né? Comparando com outros, é que o dólar tá caro pra caramba, né? Tem isso também, isso que assusta a gente é o dólar a R$5, né? Isso tudo faz a diferença, né, para nós. Frederico, melhor numeração para iniciar no fly. Frederico, no fly é o seguinte, o fly ele varia, é diferente do bait, né? O bait normalmente ele se refere à libragem da linha, ou a peso da isca que ele consegue arremessar e tudo isso. Mas no fly é uma numeração, né? Vai lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, aí varia. Eu já vi varas até mais 18 e tal, né? E varia muito. Então no fly você vai optar. Um dia a gente explica por que essa numeração, o que ela significa, tá? Que não é o caso da pergunta aqui, tá? Até vai ter uma pergunta que acaba que a gente vai ter que falar um pouco sobre isso. Enfim, você tem que escolher ou uma linha par ou uma linha ímpar. Não adianta você querer ter todos os números de fly. Isso é bobagem, isso é perda de dinheiro, joga fora. Então você escolhe uma linha par ou uma linha ímpar. E aí você, a sua primeira vara pode ser 6 ou 7. A minha recomendação é que a primeira vara de um pescador de fly seja número 6 ou 7. Que são os números que a gente usa, inclusive, para dar curso, porque é o mais usual, né? É o que se deve ter. Daí a primeira sendo 6, a próxima sua será uma 8 ou uma 4, e sendo 7 será uma 9 ou uma 5. Enfim, essa que deve ser a sua escolha, né? Eu acho que o 6 é um número ótimo, porque é um número que te dá a condição de pescar bem num pesqueiro, dá emoção, tem capacidade para pegar um peixe maior no pesqueiro. É uma vara que já dá para você explorar algumas áreas selvagens, algumas regiões de Tucunaré. A vara 6 é bastante adequada. Na Rio Negro, na Amazônia, Tucunaré Grande não, mas outras regiões, Guaporé, para pesca tucunaré é bárbaro. Na pesca, por exemplo, do Araguaia é ótimo, onde você vai pescar o tucunaré azul e o amarelo, o kelber e o piquiti. Então, é uma vara que eu acho eclética, a 6 ou a 7, tá bom? Então, eu acho que está de bom tamanho por aí você ter. Deixa eu ver que horas são, temos ainda 20 minutos. Temos bastante coisa, eu tenho que correr pra caramba aqui. Então, vamos lá. Arthur Perossi Júnior. Antes de falar com o Arthur, porque como o Arthur já viajou comigo, já foi em viagem comigo, eu vou falar das minhas viagens que eu tenho. Tem algumas viagens muito interessantes, pessoal, esse ano para a gente fazer juntos, tá? Se você ainda não teve a sua viagem ou quer estar pensando em fazer uma viagem, entre em contato comigo que a gente vai achar uma viagem legal para você, tá? Tem viagens ótimas, eu tenho o Rio Araguaia, por exemplo, é um rio extremamente piscoso, com várias espécies, desde as grandes piraínas, pirarara, barcada, depois você tem o tambaqui, você tem o aruanã, você tem o tucunaré, você tem um monte de espécies de peixes no Araguaia. E eu estou numa operação do Araguaia, bem mais embaixo do rio, né, subindo, né, rumo norte, mas
bem rio abaixo, que tem muito pouca pressão, bem menos pressão de pesca que outras regiões, tem muitas opções de entradas, saídas, canais, rios e afluentes e tudo isso para a gente explorar. Tem um parque, né, que a gente pode trabalhar em cima disso, um parque estadual, e o rio com muitas praias muito lindo e uma pousada fantástica. Então quem tiver interesse, isso aí é novembro. Depois, em final de novembro, começo de dezembro, nós temos essa de Santa Isabel, do Rio Té, aí da reserva do Té, uma reserva indígena, aonde pressão de pesca zero, show de bola, fantástico, só peixão, coisa boa, muita quantidade e muito peixe bom, barco hotel bem legal. Depois vamos aí pro Juma, né, já em janeiro, final de janeiro, né. Temos também Juma no meio, ali em outubro, também que é legal, que é um bom momento do Juma. Temos o Guaporé em agosto, que também é um outro. Tem muita opção, gente, é isso que eu digo, tem muita opção. Se você quer fazer uma pescaria legal, diferente mesmo, no sentido de apoio, de suporte, de informação, de tudo isso, de estar lá junto, de discutir estratégia e essas coisas todas, vem comigo. Vamos juntos, a gente vai fazer uma pescaria bárbara. E eu tenho muita opção, é muita opção para a gente trabalhar, tá bom? Então, vem isso não. Gente, eu não sei se vocês têm algum receio, vou comigo, vai custar muito. Não vai, é o preço da pousada, cara. Tá? Quer dizer, evidente que tem o meu trabalho ali, mas só você checando para ver. Tá? Não é esse o problema. Venha que você vai se divertir. Tem para enviar? Tem, vamos ver. Em águas transparentes, qual a melhor isca artificial? Wagner Moreira, em águas transparentes, qual é a melhor isca artificial? Eu gosto de isca clara, eu gosto de isca vibrante. E eu gosto de isca bem imitativa mesmo na situação. Eu acho que... mas vamos falar de cor, né? Porque acho que cor é mais relevante nesse sentido. Tamanho vai depender um pouco do tamanho do peixe que você está pescando, vai depender um pouco do que a base alimentar daquele peixe e tal. Com relação à cor, eu gosto muito das transparentes, quando a água está mais transparente, das cores vivas, das cores vibrantes. Né, do verde limão, do branca da cabeça vermelha, amarelo com vermelho, vermelho com branco. Eu gosto muito dessas cores. Então, para mim, é o que mais me chama a atenção. Já se eu estou numa água mais barrenta, uma água mesmo, as cores mais fortes, mais fechadas, poderão dar um bom resultado. Entendeu? Poderão dar um bom resultado porque elas vão ser mais visíveis. Né? Essa cor mais clara, mais visual, ela vai sumir na água mais barrenta, enquanto que uma cor mais fechada, marrom, preto, poderá, de certa forma, ser percebida com mais facilidade. Pelo menos pela estratégia que eu uso. Agora, vou ser muito honesto, tem muita isca que pouco importa a cor, importa é a ação, importa é o movimento, um bom trabalho. Né? Um bom trabalho. Os sheds funcionam muito bem dentro das águas muito claras, porque eles nadam muito natural. O fly é fantástico nesse sentido, pelo, pena. Né? Colheres funcionam muito bem. Tem muita isca boa, cara. Tem muita isca. O volume de isca hoje que tem no mercado não dá nem para você conhecer e nem para você explorar tudo isso. Não dá para conhecer na vida. Né? E isca artificial é muito de teste, é muito de você checar. Não há regra absoluta, nem no mesmo local para o ano seguinte, nem no mesmo local para a semana ou para o dia ou para o horário do dia. Há mudanças, e a gente tem que estar preparado para testes o tempo todo. Não existe uma isca que seja efetiva 100% do tempo. Tá? Existem algumas ações que são muito produtivas e que tenderão ao longo de várias pescarias darem resultado melhor, no caso do jig. Com certeza, por isso que eu faço o jig, por isso que eu vendo o jig. Porque eu desenvolvi e eu acho que é uma isca extremamente eficiente. Ponto, é só por isso. Né? E o fly é uma outra isca extremamente. O shed é uma isca muito boa. Colher funciona, enfim. Então você tem. Aí, mas eu gosto das iscas de superfície. Ok, legal, trabalhe bem as iscas de superfície, dê boas ações nela, vai ter os ataques mais bonitos e vai ser menos produtiva. É natural. Né? É natural que seja assim. Mas eu fui pescar um dia, só pegava na superfície. Um dia. Um dia acontece essas coisas, tá? Um dia a experiência de um dia ou de uma hora, ela foge da curva padrão, ok? Sempre assim, tá? Mas você olhando no todo,
né, o padrão vai funcionar melhor. Arthur, usar anzol simples em plugs tem vantagem sobre o inline pela haste longa? Eu não vejo vantagem de você usar o anzol simples, o anzol J comum, tá? Ao invés do inline. Eu acho que o inline se acomoda melhor. Até porque eu, para usar um anzol simples, eu vou ter que usar 2 argolas. Ou então vou deixar ele virado de lado, que também pode funcionar, tá? Que também pode funcionar. Eu não tenho essa experiência, mas não vejo por que não testar isso, tá? Mas eu acho que os anzóis inline são mais finos, são preparados para isso. Eu não acho que a haste longa seja importante, muito pelo contrário, a haste muito longa poderá abraçar a isca, né? Poderá facilitar as hastes longas, que as 2 iscas se enrosquem, a de trás e a do ventre. Então eu não consigo ver, Arthur, assim, de bate pronto, na minha cabeça aqui, tentando, né, buscar aqui alguma coisa aqui, imaginar, eu não consigo ver vantagem nisso, né, na haste longa. Eu estava montando algumas iscas agora essa semana, as gorduchinhas, né, as crankbaits, para ir para eu pescar no Pantanal no mês de agosto, e eu estava tirando as garatés e colocando inline, e eu tive dificuldade com o próprio inline, por causa delas são curtas, o tamanho do inline, tá? De enroscar um na outra. Imagina se eu estou com uma haste mais longa, então que aí ia ser mais difícil ainda, tá bom? Então vamos lá. O pescador esportivo, não, Carrão pesca. Tipos de isca artificial para cada tipo de ação de vara. Sim, Carrão, tem que dar uma olhada assim, é uma equação, é uma variável importante. Por exemplo, iscas muito grandes que façam muita tração na água, como iscas de hélice, poppers grandes que a gente usa lá no Negro, lá em cima e tudo isso, uma vara rápida te dá uma melhor ação do que uma vara lenta, ok? Porque a pressão da água é grande. Então, se eu tenho uma vara lenta, ela primeiro enverga para depois puxar a isca, e eu não consigo dar a ação que eu quero especificamente, que é uma vara rápida, faz rápido, entendeu? Então, é interessante. Por exemplo, uma isca mais leve, uma vara que tem uma certa flexibilidade, facilita a captação de energia, percebe? Porque é pouco peso. Então, se eu pegar uma isca leve numa vara rápida, eu praticamente não consigo transferir a energia, porque o peso é muito leve para envergar, porque a energia captada numa vara é quando ela enverga. Só essa energia, não tem outro tipo de energia. Então, eu preciso sim adequar, de acordo com a isca que eu estou trabalhando, talvez a ação da vara tenha que ser alterada para uma vara mais rápida, uma vara mais flexível, uma vara mais lenta ainda, enfim, são coisas desse tipo, né? Às vezes uma isca mais pesada, mesmo numa vara rápida, mas se é uma vara que não comporta o cast daquele peso, aquela isca é um pouco exagerada em termos de peso e vai envergar muito ela, eu posso ter problema até de rompimento da vara. Percebe? Então, sem dúvida nenhuma que a gente tem que ajustar sim, faz parte essa percepção. O que é importante é que o seu conjunto te permita captar uma boa quantidade de energia sem grande esforço. Este é o objetivo de você achar esta equação da ação com o peso de isca com a ação da vara, tá? É uma equação sim importante, você está coberto de razão de ter essa preocupação. Isso fará a sua pescaria ser diferente, ok? O pescador esportivo, matrinchando fly, é uma pescaria chique, nobre, bárbara, fantástica. Matrinchando fly é bárbaro, já pesquei muito no fly matrinchando, seja com streamers imitando peixinho, seja com bolinhas imitando fruta também, tá? Ou com popper.
A matrinchã ela é bastante agressiva, quando ela está comendo, ela é um peixe muito que ataca com muita facilidade, é briguenta, tem fôlego, aguenta o rojão, entendeu? Vai te dar trabalho, é de água rápida, então ela vai ajudada pela água, ela dá mais trabalho. Tem uma boca dura, não é de sucção, é de mordida, então ela vai, anzol é importante que está bem amolado, tá? Ela não tem uma boca enorme, então não adianta pegar iscas enormes que não vai dar certo, né? Tudo isso, tá? Então vale a pena. É um peixão extremamente interessante para pescar com fly. É uma das espécies que eu mais gosto, e toda a família, a matrinchã, a jatuarana, né, a piraputanga, a piracanjuba, são todos brícones da mesma família, e tem várias espécies aí de brícones, e todos eles são muito interessantes, ok? Pesca e Cia Brasil. Tem um filho de 3 anos, como incentivar a gostar de pescar? Ele gosta de brincar de peixe, aí ele dá uma risada, né? Tá bom, Olha, já é um bom começo, né? Se ele gosta de brincar de peixe, ele gosta de animal, ele gosta de peixe, ele gosta de tudo isso. Olha, pesca e cia, eu comecei, meus filhos começaram muito cedo, começaram com 3 anos, efetivamente, as suas primeiras viagens de pescaria. Hoje eles são apaixonados. O que eu percebi ao longo desse início, né, quando a gente começou, foi que o mais importante que eu fiz foi fazer o programa para ele, não o meu programa de pescaria. Então, quando ele estava comigo, o programa era dele, não dava para querer outra coisa. Então, assim, ele queria pescar um peixinho durante 5 minutos, ele cansava, ok, cansou, parou. Papai, quero jogar bola ali, vamos jogar bola ali. Mas me dá eu quero brincar de que eu estou com fome, vamos comer. Quer dizer, era o programa dele, para que ele não se estressasse, não cansasse e não se sentisse constrangido de não estar correspondendo à expectativa do seu pai. Porque eu acho que esse é o maior problema, que os filhos acabam não gostando de pescar, embora o pai goste. Porque o pai quer fazer dele um grande pescador e acha que tem que acelerar o processo, ele tem que pescar super bem, tem que arremessar maravilhosamente bem desde pequenininho, tem que aguentar o tempo todo, não pode perder peixe, quando perde o peixão o pai fica chateado, fica brabo, e tudo isso vai atrapalhar. Eu acho que se você deixar ele naturalmente ir ganhando espaço, ganhando confiança, ganhando segurança, ganhando resistência na pescaria, você vai ter o seu melhor companheiro no futuro. Isso eu não tenho a menor dúvida de que vai ser desse jeito. Agora, se forçar, vai perder. Isso eu posso garantir para você. Tá? Porque tudo que eu vi até hoje não deu certo nesse sentido. Forçou, perdeu. Deixou natural, ganhou. Tá bom? Fábio Sakamoto, conjunto 9 conjunto 9 de fly, para pesca de truta. O que fazer para não perder a esportividade? Não tem jeito. Não é um equipamento para pesca de truta. Ponto. É muito grande para pesca de truta. Não dá para ter prazer. É uma alavanca enorme. Você vai arrastar tudo, mesmo trutas grandes. Certo? Mesmo trutas grandes. A truta é um peixe que dá para lidar bem. A gente pesca muito bem truta, por exemplo, na Patagônia, com vara 4, com vara 3, com vara 5, com vara 6, 6. Às vezes se venta demais da conta, um vento e nós vamos para a vara 7, muda a linha um pouco mais, uma linha que tem um pouquinho mais de peso para carregar, mas isso assim, excepcionalmente eu usei vara 6, 6 até usei, mas 7... 8, acho que jamais eu botei na minha mão na Patagônia, pescando truta. Então não adianta, uma vara 9 é uma vara para peixe mais bruto, mais violento, que você tem mais alavanca, que você precisa jogar uma isca maior, porque o fly é isso, de 0 vai indo, o 0 joga um pezinho de isca, que é a linha que você joga e leva uma isca de carona, né? Então, o fly 0, 1, ele leva uma linha 1 de peso equivalente. E essa linha consegue levar de carona uma mosca pequena. Essa é uma referência. A segunda é o que o peixe que você está pescando come. A truta come inseto, a maior parte das trutas come inseto. Eu preciso de uma vara nova para jogar um insetinho desse tamanho? Jamais. Uma vara 2, 3 ou 4 vai jogar.
Ah, mas a 2 tem alavanca suficiente para eu brigar com a truta? Não, então talvez eu vá precisar de uma 4, de uma 5, apesar de que uma vara de número menor jogaria aquela isca, arremessaria aquela isca. Mas eu tenho o contexto da alavanca também. Ah, na estrutura que eu estou pescando, na estrutura, vou para a Amazônia pescar tucunaré. Poderia talvez tirar um tucunaré grande com uma vara 7? Poderia. Mas da estrutura que ele está pescando, se fosse numa praia, mas se fosse no meio de uma pauleira, eu vou precisar de uma vara 9, às vezes até de uma vara 10. Então, são essas variáveis no fly que você tem que pensar. Agora, uma vara 9 para pescar truta, meu Deus do céu, só numa condição muito especial, mas muito especial, entendeu? Que tem um vento brutal, eu estou pescando steelhead, preciso de um arremesso mais longo, porque nesse rio não tem jeito, a número 6 não está me dando condição de arremessar na distância que eu preciso, então eu vou botar uma vara 9, sabendo que eu vou perder esportividade, mas aí eu vou fazer, porque aí uma outra condição me levou a isso, né? Combinado? Então tá bom. Vinícius, melhores materiais para a pesca da tabarana. Bom, tabarana, eu não sei o melhor material para pesca da tabarana. Tanto você pode pescar tabarana de fly, quanto você pode pescar tabarana com bait. Eu, se fosse pescar tabarana no bait, eu usaria uma vara 12 libras, porque a tabarana não é grande, para poder ter emoção. Se eu fosse pescar com fly, eu usaria uma vara 3 ou uma vara 4, né, para arremessar uma isquinha pequenininha, talvez uma vara 5, excepcionalmente, dependendo do lugar. Mas seria isso para mim, Vinícius, que eu usaria, tá? Plugs pequenininhos, colheres pequenininhas, shads pequenininhos. Tabarana é um peixe pequeno, de boca pequena, né? Então, eu acho que nesse caminho, linha fina, para que ela não perceba, ela é muito visual, ela trabalha em água limpa, né? Água bem visual, então linha bem fina para não ser percebida, talvez líder, transparente, para separar a isca da linha. São essas montagens que você talvez tivesse que fazer, tá? O Bernardino Sávio, o que virou sua pousada no Iriri? Meu pai tinha uma terra lá e perdeu. Não, eu nunca tive uma pousada no Iriri, Bernardino. Eu ia a uma pousada do Iriri, muito boa, que era a pousada Iriri, né? Perto do rio Bala, muito boa, espetacular pousada, uma quantidade de peixe fantástica, linda de morrer. Aí teve aquela morte daquela freira, da Dorothy, e aí o governo resolveu criar a reserva do meio e a pousada ficou dentro, né, dessa área da reserva do meio, e ela foi proibida de trabalhar, e houve muita discussão e tudo isso, mas perdeu. Hoje eu soube que ela está voltando à atividade, não sei quem é que está tocando mais, não teve contato comigo, não me procurou. Eu gostaria de voltar a operar o Iriri, acho que é um lugar fantástico, um lugar lindo, mas eu não tenho acesso a essa pessoa, né? Eu não sei quem é, eu ouvi falar que essa pousada está operando novamente, não sei em que condições, não sei com que competência, não sei com que seriedade, porque eu não conheço a pessoa e não conheço, né, como é que está nem a situação atual do rio. Eu creio que deve estar boa. Então, qualquer operação no Rio Iriri bem montada é um lugar que vale a pena a gente experimentar, porque o rio é muito interessante. A bacia do Xingu é uma bacia muito interessante, né? E eu gostaria de voltar a trabalhar nessa área, mas essa pessoa precisaria me preocupar. Luiz Setúbal, dentro do tema de manejo, não caberia abordar o tema das boas práticas de conduta na pescaria? Luiz, nós temos que separar um pouquinho prática de conduta, né? Conduta com um peixe natureza? Sim, com certeza. Cabe no tema manejo. Conduta de ser humano como relação de parceria, respeito à guia, respeito à pousada, respeito ao parceiro, aí é um outro tema, que é relacionamento, que é escolha de companheiro, né? Escolha do companheiro ideal. Aliás, tinha uma pergunta aqui que eu perdi ela no meio do caminho, que era sobre isso, né? Que é como escolher o seu companheiro de pescaria. A gente fala isso numa próxima, porque isso é um tema que leva bastante tempo para a gente abordar, mas eu prometo que eu vou abordar, vou até anotar isso aqui, que eu vou abordar, falar sobre a escolha de companheiro. A gente já falhou isso, mas eu acho... Hã? Companheiro. Eu vou fazer, então, talvez não, história é curto. Um rios que dá para explorar um pouco mais isso aqui, né? E aí a gente aborda também numa outra live, uma coisa desse tipo. Tá, então, Luiz, eu acho que é isso. Quer dizer,
A hora que você fala em prática de conduta, não, uma conduta boa de respeito ao meio ambiente, de respeito ao peixe, por exemplo, eu aqui tenho uma coisa que eu gostaria de falar. Vamos ver se o pessoal ainda vai ficar aí, porque nós estamos terminando nosso tempo, mas fiquem, porque esse assunto vale a pena, né? Outro dia saiu uma postagem, saiu um vídeo, correu aí no mercado, do pessoal fazendo peixamento com avião, jogando peixe de avião. E muita gente ficou em dúvida, muita gente ficou, pô, mas isso não tem sentido, ou isso tem sentido, ó, tá vendo? Se joga de avião eu posso jogar um peixe na água de qualquer jeito, ou não, vai matar o peixe, enfim, ficou uma discussão. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, inclusive publiquei ontem a matéria sobre isso, que isso foi em Utah, nos Estados Unidos, na região de montanhas, lagos difíceis de acessos, e que eles, há muitos e muitos, mas isso nós estamos falando, gente, de muitos e muitos anos, né? Se tentava fazer peixamento nesses lagos, começou-se a levar peixe em lombo de mula, cavalo, mas aí demorava muito, acabava morrendo muito, depois se melhorou com caminhões tracionados, mas também demorava muito, o peixe sofria muito estresse, morria muito, anos de pesquisa, anos de investimento, de pesquisa, porque eles queriam fazer o peixamento nesses lagos, e precisavam fazer de uma maneira que desse certo, e uma maneira que não fosse tão demorada e tal, e olha, desenvolveram, acabaram chegando à conclusão de que o avião era a melhor opção para aquela situação específica, mas tiveram que desenvolver a espécie correta, o tamanho exato, as condições de água exata, tudo isso para minimizar a perda, para ser das ações, das possibilidades, a menos ruim, ou a mais eficiente nesse sentido, tá? E nessa região fizeram então esse peixamento com aviões, mas é um peixe de um tamanho específico, porque cai na água com peso específico, numa velocidade específica, numa altura específica, num conjunto de água específico, de temperatura e de volume de água. Então, você veja quanto estudo se fez para poder justificar um peixamento feito de avião. Outras áreas dos Estados Unidos optaram também por fazer esse tipo de peixamento, mas foram alterando isso. Por exemplo, Nova York fez uma opção diferente, fez com helicóptero com flutuador. Então ele pousa na água e solta o peixe nesses lagos de difícil acesso, entendeu? Outras regiões fizeram com helicóptero, mas não tem helicóptero com flutuador, então o helicóptero vem, abaixa um pouco mais próximo da água e ali ele solta os peixes. Enfim, tudo isso, um peixamento nos Estados Unidos, um país onde a pesca esportiva é de uma importância brutal, né, onde impacta a economia em bilhões e bilhões de dólares, então todo esforço vale a pena, porque é importante, é interessante, né? O pescador esportivo lá tem muito pescador, são mais de 50 milhões de licenças de pesca tiradas por ano nos Estados Unidos, então isso é um mercado monstruoso que vale investimento, mas mesmo assim você veja quanto esforço, quanto trabalho foi feito para poder fazer peixamento. Nada disso justifica que a gente pegue qualquer peixe nosso que pescou, seja pequeno, médio ou grande, e jogue na água de qualquer forma, tá? Porque mesmo que não vá machucar o peixe, tá? Talvez um lambarizinho, se você jogar na água, não, mas se jogar um peixe maior na água, um impacto na água pode efetivamente sim comprometer deslocamento de órgãos internos, pode gerar hemorragia, pode gerar descolamento, uma série de pressões, tudo isso. Tá? Então, essa ação feita com peixe de avião não justifica, não pode servir de argumento, tá vendo, se joga de avião eu posso jogar peixe de qualquer jeito. Jamais, não façam isso. Respeito do peixe, eu acho que é uma atitude respeitosa. Nós temos que colocar o peixe na água, seja pequeno, grande, com delicadeza, com carinho, de forma respeitosa, entendeu? Isso sim é uma prática de pesca esportiva que a gente deve seguir. Tá? Um pescador que se diz esportivo tem que tomar certas medidas de comportamento, sim. Tá? Mas ele não pode justificar que não faz mal, então eu vou fazer. Não é o que ele quer, é o que precisa ser feito, é o que deve ser feito. Tá bom? Então, só queria explicar isso com relação a esse processo para a gente poder, né, seguir viagem. E a última pergunta que eu tenho aqui de Friends and Vanity: como eu administro o meu tempo entre viagens e o amor? É legal. Não é uma administração fácil, gente, porque eu, no meu caso, que trabalho com pesca esportiva, eu acabo tendo que viajar muito.
Eu viajo muito com turismo, eu viajo muito para dar curso, eu viajo muito para dar palestra. E obviamente que eu tenho que administrar esse tempo, né? O tempo que eu estou aqui, eu tenho que me dedicar à pessoa que eu amo, né? É óbvio que tem que ser, eu não posso priorizar nenhum nem outro, porque eu dependo para o trabalho, mas eu dependo da minha relação pessoal. Então eu tenho que achar um bom equilíbrio que eu possa, de certa forma, estar presente, né, nas duas situações. Não é tão complexo, mas a gente tem que estar atento, requer atenção. Pessoal, tem alguma questão a mais que a gente possa responder? Então é isso, já demos o nosso tempo, são 8h05, nossa live termina aqui. Cumprimentem as suas mães, hoje é o dia das mães, é um dia que a gente tem que estar junto delas mesmo, aqueles que podem comemorar, abracem ela por mim, tá? Diz que eu mandei um grande beijo e vamos continuar apoiando nossos irmãos de Porto Alegre, nossos irmãos do Rio Grande do Sul, porque a situação lá é crítica, tá? Como eu disse no início, eu fiz uma doação de bens através do Correio, fiquei muito feliz de ver como o Correio está envolvido e está nos dando essa tranquilidade. Uma vez que eu deposito dinheiro, não me senti seguro em fazer, porque eu não sabia como ele seria usado, de que forma ele seria usado. Tá bom? Fiquem com Deus, um bom domingo a todos e nos vemos. Domingo que vem não vai ter live. Domingo que vem não vai ter live. Eu vou até abrir às 7 horas para ver vocês verem onde é que eu estou, a gente falar alguma coisinha do que está acontecendo ali, por causa eu vou dar curso lá. E nós temos cursos agora no mês de junho, né? Aqueles que tem o Fly, gente, vale a pena, porque o Fly é um estilo que pega mais peixe mesmo, tá? Então nós estamos fazendo 2 cursos agora. Esse é o mês do Fly, é o mês do meu aniversário, é o mês do Fly. Faço aniversário agora esse mês de junho, dia 10, e vamos fazer 2 cursos, um no dia 1º de Fly Fundamental e no dia 22 de Fly Avançado, ok? Então, se inscrevam nesses cursos, venham ver a beleza, a produtividade, dizer, como é que se aprende fácil, como é que é fácil aprender o Fly, né, com uma instrução adequada. Eu garanto para vocês que vocês vão ficar muito satisfeitos. O que nós temos? Vitorello, um grande... Vitorello entrou. Eu tenho que fazer uma homenagem especial a esse meu grande amigo Vitorello. É um advogado de altíssima competência, é um amigo fiel, é um parceiro de pescaria, e ele resolveu alguns problemas meus essa semana que me deixaram muito feliz. Vitorello, eu não vou aqui, obviamente, me estender a isso, mas saiba que você tem um espaço muito especial aqui no meu coração. Eu agradeço você imensamente o que você fez por mim, tá? Foi de uma importância brutal, ok? E um bom domingo a todos, um bom domingo a você, meu amigo, um bom domingo a todos que participaram. Fico muito feliz de ter vocês aqui e vamos seguir viagem, vamos mandando perguntas, vamos mandando temas que a gente vai enriquecendo cada vez mais esse nosso momento de domingo de manhã, né, da nossa live, desse momento da gente trocar ideias, trocar informações. Tem um pessoal pedindo para entrar aqui, deixa eu ver se algum ainda está aqui. Carneiro Nando Jaú, Fernando Carneiro, vamos ver se ele está aí que a gente bate um papinho. Acho que não. E o Cutter, Fernando Cutter, Luiz Fernando Cutter. Não está vindo, né? Vamos ver. Não está. Não estou conseguindo chamar. Me desculpem então. Paciência. Pessoal, fechamos a nossa live. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um bom domingo a todos. Até a próxima.